Pessoal, vamos com informações do Atlético? Dá boa tarde para Giovana Pires, que fala conosco direto da sede da Federação Mineira de Futebol. Tudo bem contigo, Gil? Ei, Rafa, boa tarde para você também, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente aqui na FM Tempo. Tô bem sim, espero que você também esteja bem, daqui a pouco quero saber. Voltando de férias, né? Já jogando a bomba no meu colo em relação a esse clássico primeiro disputado na Arena MRV, próximo domingo, às 16h pelo Campeonato Brasileiro. Então, o Atlético vai receber pela primeira vez os torcedores da maior torcida rival, né? Do maior clube rival do Galo, aqui em Belo Horizonte. Então, o Atlético vai receber o Cruzeiro na Arena MRV. Então, por conta disso, teve uma reunião aqui na Federação Mineira de Futebol hoje à tarde que definiu pelo menos um pouco, né? De como é que vai ser esse cenário para essa partida. Um dos pontos mais polêmicos, né, que já vinha ganhando noticiário nas últimas semanas, era em relação à divisão da carga de ingressos para a torcida visitante e a torcida mandante, que no caso Atlético e Cruzeiro. Como é que seria? O que a gente conseguiu de informação por aqui e o que ficou de fato definido durante essa reunião? 10% então da carga total de ingressos, que vai ser de 42.860 torcedores, vai ser destinada à torcida do Cruzeiro, 10% então. Só que tem alguns poréns em relação a toda essa história, teve muita confusão durante a passagem das informações aqui durante a reunião também, logo após quando esse encontro acabou, os representantes não sabiam direito explicar pra gente o que é que de fato ia acontecer. Mas no fim das contas então, 10% é a definição. O Cruzeiro chegou a pedir 15%, né, da carga de ingressos, até por conta da partida no início, né, no primeiro turno, em relação ao Campeonato Brasileiro, jogado lá no Parque do Sabiá, em Uberlândia, quando o Cruzeiro colocou 15% para a torcida do Atlético, a torcida visitante. Só que aí, durante essa reunião, o Atlético sugeriu 10%, porque é o número mínimo, né, aquele clássico, né, em que a CBF determina. O Cruzeiro topou e, até de acordo com representantes, então, da diretoria celeste, tá tudo tranquilo, não teve um desgaste em relação a isso. Agora vamos aos poréns, né? O principal deles em relação a uma possível instalação de uma tela de proteção ali no setor visitante. Hoje, neste momento, seria cerca de 4.200 torcedores do Cruzeiro ali no setor visitante, nesse clássico contra o Atlético. Só que essa proteção que pode ser instalada, uma tela parecida com aquela que tem no Allianz Parque, né? Que a gente observa, tem uma tela para evitar arremesso de objetos da arquibancada. Também, tipo aquela que tem dentro de casa, né, na janela das casas, a tela em relação ao tecido ali, que fica para poder evitar esse arremesso de alguns objetos maiores. Caso essa tela seja instalada, que é o objetivo do Atlético antes dessa partida, vai acontecer tudo certo, não vai ter nenhum aumento, né, ali no isolamento da torcida do Cruzeiro. Se não for instalada, a torcida do Cruzeiro vai perder 2 fileiras naquele setor de visitante, justamente para poder fazer esse isolamento. Mais uma vez, se for instalada, o ingresso pode até diminuir de preço. Hoje ali a expectativa é de que seja de R$200, inclusive as vendas já começam amanhã para a torcida do Cruzeiro, e isso ainda não foi definido. Mas enfim, se essa rede de fato for instalada, o ingresso pode passar para R$180, porque os clubes entendem que com a instalação da rede, a visibilidade para o campo diminui. Então é injusto que o torcedor pague realmente um valor um pouco maior para ficar num setor em que a visibilidade não vai ser tão boa, justamente por conta dessa rede que pode ser instalada pelo Atlético. Uma outra questão em relação, só para a gente fechar por aqui, sobre essa questão da divisão dos ingressos, a carga de ingressos para essa partida, é sobre o isolamento também que acontece dentro das torcidas. Cerca de 500 lugares vão ser separados, isolados na torcida do Atlético e também na torcida do Cruzeiro, e até para poder fazer esse isolamento entre as torcidas, mas principalmente conversando com a Polícia Militar aqui, eles falaram que é importante esse espaço mais livre até para a ação da polícia, caso precise agir em algum momento de confusão ali. É importante que não esteja superlotado o setor, para quem não tem nada a ver com a história não acabar sofrendo também. Então, se esse número aí de isolamento acabar sendo maior para a torcida do Cruzeiro, o Cruzeiro também falou que vai tentar pedir. O Samuel Venâncio até falou sobre esse assunto, né? Ele estava aqui também durante o primeiro bloco, né, do Super FC, que não chama Super FC mais, é o Tempo Esportes. Tô voltando de férias, tô esquecendo as coisas. Mas o Tempo Esportes, então, eu escutei Samuel Venâncio falando sobre esse assunto. Então ele disse essa questão do Cruzeiro pedir que o Atlético diminua então a carga total, caso acabe diminuindo também essa carga da torcida visitante. Por enquanto o que está definido é que vai ser 10%, mas pode mudar amanhã com essa reunião também, com essa definição em relação à rede de proteção,
que é a principal alteração que pode acontecer. Só que a expectativa é de que seja cerca de 33.700 ingressos para a torcida do Cruzeiro para essa partida. Lembrando, a carga total deve ser de 42 mil, só que tem aquela questão desse isolamento por conta do isolamento que precisa ser feito, né? Diminuir cerca de 500 cadeiras de um lado, 500 do outro, e também aquela questão da rede de proteção. Então, de acordo até com a PM, a expectativa é de que seja 3.700 ingressos destinados à torcida do Cruzeiro para esse primeiro clássico Atlético como mandante na Arena MRV. Então, 33 mil para um lado, 3 mil para o outro, e dependendo dessas questões aí da rede de segurança. Correto, Gil? É isso. A carga total vai ser de cerca de 42.860 torcedores. Só que aí tem aquela questão do isolamento, né, que a gente citou. Então acaba que esse número ainda diminui. Então a expectativa é de que tenha 3.700 ingressos para a torcida do Cruzeiro, cerca de 3.700. A gente vai entender de fato quando as vendas começarem. Inclusive, o major da PM deixou bem claro, a gente vai poder ouvir também depois os personagens, né, durante essa reunião. Ele deixou bem claro que a PM não fez nenhum tipo de observação, de impedimento, né, de como seria, se seria 10% ou não. Isso tudo ficou a cargo dos clubes. A PM vai só fazer a fiscalização depois e fazer que tudo aconteça com segurança. Chamar o Breno Galante pro bate-papo também. Breno, você escutou aí, acompanhou certamente, né, todos os detalhes dessa reunião na Federação Mineira de Futebol. Você acha que tá contento, velho, esses números? E outra questão, a gente que conhece a Arena, você acha que essa rede, já pensando em jogos de maior potencial ou maior risco potencial, por serem torcidas rivais da torcida do Galo, essa questão de rede já não devia ter sido instalada previamente, meu velho? Um abraço, boa tarde pra você. Boa tarde, Rafa, Giovana, Dimara, Lélio, turma de casa. Realmente eu concordo com você. A questão da rede é algo mais do que necessário. A gente que acompanha os jogos no Independência, e lá a torcida adversária sempre fica em cima da torcida do Atlético, são arremessados vários objetos a todo momento lá embaixo, e é inevitável a polícia conseguir conter isso. Hoje à tarde, após essa reunião, eu conversei com algumas pessoas do Atlético, e essa informação que a Giovana trouxe, o Atlético realmente está disposto e quer colocar de qualquer jeito essa tela lá para poder preservar a sua torcida no jogo de domingo contra o Cruzeiro. É uma experiência nova, acho que assim que colocarem a tela não deve ser retirada. No Allianz ela funciona muito bem e nós vamos poder ver isso amanhã aqui no Allianz, e acho que a grande questão que fica é como vai ser o entorno da Arena MRV, né? O Lélio colocou muito bem aí, a gente até agora ainda não viu uma grande torcida, uma quantidade de grandes de torcedores, principalmente de um time rival, chegar até a Arena MRV. Você colocou bem, Rafa, a chegada é por trás, é uma rua muito estreita, então é entender um pouco como é que vai haver esse isolamento para que não possa haver esse encontro entre as torcidas. Eu acho que agora, olhando de tudo que já foi definido, eu acho que é o principal ponto que me preocupa, é esse entorno e a chegada da torcida do Cruzeiro, para que ela não se encontre com a do Atlético na Arena MRV, viu, Rafa? Com certeza. Diga, Di. Já estou recebendo aqui a mensagem do Cássio Arregui, abração pro Cássio, para pontuar alguns pontos nesses assuntos aqui que a gente está debatendo. Dizendo o seguinte, que em nenhum momento o Atlético trabalhou a hipótese de torcida única nesse jogo de domingo. Ele falou que nem eles sabem de onde surgiu esse assunto. O tempo todo o Atlético trabalhou com a carga de até 10%, que é como está no regulamento de competições da CBF. O estádio foi projetado com um setor de visitante com entrada própria e independente, sem contato com a torcida local, que fica na rua Margarida de Assis Fonseca. Então, essa preocupação aí da torcida do Cruzeiro, como a gente já havia adiantado, que é um pontilhão que tem atrás, né? Então, é na rua Margarida de Assis Fonseca, a torcida adversária entra e não tem nenhum contato com
com a torcida do Atlético. E falou também que aquela história de 15% também nunca foi tratado pelo Atlético ou pelo Cruzeiro, porque em Uberlândia, quem cuidou disso foi uma empresa que comprou o jogo. Ela que vendeu 15%. Não houve acordo de reciprocidade ali. O jogo de Uberlândia foi vendido pelo Cruzeiro e a bilheteria foi dessa empresa. Os clubes não participaram desse processo, ou seja, acho que está bem esclarecido. Com certeza. Cássio, inclusive, a gente tava chegando no estádio aquele dia, né, Lélio Gustavo? Aí apareceu lá subindo a ladeira. Você ter dado uma carona pro Lélio Gustavo, viu, Cássio Regui? Um abraço pra você. Um abraço. Obrigado. Um abraço pro Cássio, ele esclareceu muita coisa aí. Muito. E, aliás, aquele clássico lá em Uberlândia, ele fica muito marcado por a gente ter ali quase 40 mil pessoas no Parque do Sabiá. Exatamente. Né? Foi um jogo que não foi lá tão brilhante tecnicamente, mas a arquibancada tava bonita, né? Tá. Com certeza. Giovana Pires, vamos com a sonora, Gil. Você entrevistou algumas pessoas, alguns personagens que participaram dessa reunião na Federação Mineira de Futebol, representante do Galo, representante do Cruzeiro. Vamos saber quem conversou contigo, Giovana. Bora ouvir primeiro o Rodrigo Messano, que é diretor de operações do Atlético. Ele estava aqui também, participou da reunião, foi um dos representantes do Galo durante essa discussão e ele falou sobre uma das preocupações do Galo, que é justamente o que vocês estavam falando agora há pouco sobre a chegada dos torcedores ao estádio. A gente vai ouvir agora o que disse o diretor de operações do Galo. As entidades públicas vão fazer uma divulgação em massa do acesso devido que os torcedores do visitante, o Cruzeiro, deverá fazer. Por quê? Todo mundo sabe aqui que parar o carro internamente nos estacionamentos da própria arena, o visitante não consegue, ele não tem acesso interno para a área de visitante. Então ele tem que vir de ônibus ou de carro para parar lá atrás no bairro Califórnia, que é o bairro destinado ao visitante. Então a gente vai divulgar em conjunto com o Cruzeiro e com os aplicativos de Uber, táxi, para que não leve nenhum torcedor do Cruzeiro para a entrada da arena onde a nossa torcida está, que leve sempre para a entrada devida. Como que o Atlético recebeu esse pedido do Cruzeiro, né, de aumentar um pouco mais, queria 15% da capacidade? Como é que o Atlético recebeu essa decisão e o que ficou de fato estabelecido durante a reunião? O Atlético sempre com os outros times teve um diálogo sempre positivo, então sempre foi um acordo comum entre as partes. Olha, no primeiro turno tem tantos aqui, enquanto tiver o segundo turno, então. Vou dar o exemplo do Palmeiras. Palmeiras lá, o laudo de segurança só permite em torno de 1.700 torcedores do visitante, qualquer visitante. Então quem determina é o laudo de segurança. Aqui no Atlético também a gente tem as limitações do laudo de segurança que foi feito pela Polícia Militar e validado pelo Ministério Público, que é inclusive público. Então a gente tem essas limitações internas de não conseguir atender a demanda do Cruzeiro, que é de 15%. Primeiro que o setor não cabe. E ainda tem os bloqueios de segurança que a gente tem que atender devido ao laudo de segurança. Sabe uma questão, Gil, que chama atenção? A sonora dele, desculpa, esqueci que você tá com delay, Gil. A sonora do Messano, ele é muito claro quando ele fala sobre a questão de acesso pessoal para direcionar a torcida do Cruzeiro pro ponto de acesso da torcida do Cruzeiro. Só que tem alguns ouvintes, Gil, que estão perguntando aqui sobre o metrô de Belo Horizonte, porque o pessoal pode ir ao estádio do Atlético descendo na estação Eldorado. Ficou alguma coisa clara se foi sugerido que o torcedor cruzeirense não vá ao clássico de metrô, porque fatalmente ele vai descer pela estação Eldorado e vai acabar pegando esse trajeto da estação até o estádio, passando pelo meio da torcida do Galo? Falaram alguma coisa sobre isso? Não falaram nada em relação exclusivo ao metrô, né? Mas o que a gente sabe é que a maior preocupação da PM é em relação às organizadas, né? As torcidas organizadas dos clubes. E aí o que ficou definido é que as principais organizadas do Cruzeiro vão chegar ao estádio em ônibus escoltados. Então isso vai facilitar essa questão. Pelo menos essa é a visão da Polícia Militar e também dos clubes que concordaram com essa situação. Então, as torcidas do Cruzeiro, algumas torcidas organizadas vão chegar então à Arena MRV escoltadas para evitar justamente esse problema. O acesso, vocês estavam até falando agora há pouco, é justamente ali pelo Conjunto Califórnia, né? A parte de trás do estádio, vindo pelo anel rodoviário, não pela via expressa. O acesso da torcida visitante, né? No caso, a torcida do Cruzeiro, a Arena MRV. É uma rua mais estreita, são ruas mais estreitas, de fato, dentro do bairro Califórnia, ali atrás do estádio, mas de acordo com a PM,
PM, o policiamento vai ser reforçado e o diretor de operações do Atlético até citou também essa questão de educação, né? Educar o povo, ensinar para as pessoas como é que vai ser para evitar esses encontros inesperados. Aí sim, se acontecer algum encontro, as pessoas sabendo como deve ser feito, aí já vai ser da cabeça de cada um, né? Vai ser até um encontro talvez planejado, né? Não de fato porque não sabia onde chegar ali na Arena MRV. Essa é a ideia dos clubes, divulgar principalmente nas redes sociais o acesso, o mapa direitinho onde cada torcida deve passar para evitar qualquer problema como esse. Agora a gente vai continuar ouvindo as sonoras, a gente vai ouvir também o Henrico Ambrogini mesmo, que é o diretor de operações do Cruzeiro. Ele também falou sobre toda essa questão e disse que ficou sim satisfeito com essa liberação de 10%, não tem nenhuma rixa, nenhuma briga com o Galo, porque não liberou os 15% como o Cruzeiro queria de início. Vamos ouvir. Acho que a gente fez 15, fez o pedido que nos era obrigatório de fazer, até pela reciprocidade ali de Uberlândia, mas a gente entende que é o 10% é o mínimo que está dentro do regulamento. Então, assim, é o que a gente está indo, é o que está aceitado. A única menção que o Cruzeiro fez aqui, deixou constando em ata, é que caso haja alguma redução na carga para o Cruzeiro, que diminui o número de presentes, também haja redução na carga máxima do estádio, mas a gente está de acordo aí com o que foi discutido aqui dentro da reunião. Falou o Henrico Ambrogini pra gente. Então, Rafa e todo mundo que acompanha a gente. Uhum. Essa questão do delay é incrível. Ao vivo tem disso. Então, pra gente fechar então, Major Thomas, subcomandante então do Batalhão de Choque da Polícia Militar aqui em Belo Horizonte também, ele falou sobre essa questão da Polícia Militar não ter determinado nenhuma redução ou alguma coisa do tipo em relação à carga de ingressos para a torcida visitante, deixou isso sim a cargo dos clubes definirem e resolver essa situação. Vamos ouvir então o subcomandante do batalhão. Primeiro é importante esclarecer, a gente acompanhou durante a semana, né? Um princípio de polêmica sobre pedido da polícia em reduzir a carga do estádio, nunca passou pela Polícia Militar esse pedido de redução. A gente já faz clássico aqui em Belo Horizonte há anos. Nós fizemos clássico 50-50, nós fizemos clássico 90-10 e nenhum deles a polícia exigiu qualquer tipo de redução. Isso é um acordo entre os clubes, definido aí pela lei da CBF, né? Lei geral da CBF, do campeonato, e a gente deixa pro clube. A nossa situação lá é protocolar, Thiago. Então, a gente obedece o que está previsto no laudo de segurança, que é entregue no começo do ano, ou é entregue, no caso da Arena MRV, foi entregue agora antes da inauguração, e é um laudo que é chancelado pelo Ministério Público, a polícia faz, existe um laudo de engenharia, existe um laudo bombeiro, existe um laudo sanitário, o Ministério Público chancela e define as regras daquele estádio. Então, nós vamos cumprir exatamente aquilo que está previsto no laudo de segurança, que é o que pauta as nossas operações nos estádios. Major, em relação a essa questão de segurança, qual que é a principal preocupação da Polícia Militar em relação ao entorno ali? O que mais pode dar problema no dia do jogo? Na verdade, nossas preocupações são muitas, né? A Polícia Militar tem preocupação em todos os sentidos. Tem preocupação no interior do estado, tem preocupação na parte externa do estado, tem preocupação com flanelinha, tem preocupação com aglomeração de pessoas num ambiente isolado. Enfim, nós estamos fazendo uma operação com muitos policiais. O 5º Batalhão, que é a unidade responsável pela área, está colocando um efetivo amplo para tomar conta da área externa. Nós estamos com hipoteca de algumas unidades para apoiar o 5º Batalhão. O Comando de Policiamento Especializado está com uma demanda alta também para toda a cidade. Então, as nossas preocupações, elas estão muito bem planejadas para que no dia do jogo, tanto o torcedor do Atlético quanto o torcedor do Cruzeiro compareça e com segurança. Nós vamos fornecer a segurança, a Polícia Militar vai fornecer a segurança para ambos os torcedores. O que a gente pede é que vão em paz para assistir o jogo. Os torcedores, eles têm que ir com esse intuito, que não vão com o intuito de briga, que não vão com o intuito de animosidades ou de provocações violentas para o outro torcedor. E que a provocação fique só no grito das torcidas mesmo, né, Breno Galante? Porque essa é a parte massa do clássico. Eu não vou nem ser saudosista igual o pessoal tá aqui no chat, não, quando você tinha clássico meio a meio, aí a torcida de cá gritava, brincava, provocava e do lado de lá respondia. Mas que fique só no gogó mesmo essa questão da batalha mesmo e dentro de campo com os 22 jogadores, né, Breno? Rafa, e eu já vejo como lado positivo a gente voltar a ver o clássico num domingo, 4 da tarde, que pra mim isso é essencial, né? Eu cresci vendo o clássico domingo, 4 da tarde.
tive a oportunidade de ver um Mineirão dividido, o que era sensacional e que infelizmente essa nova geração não vai ver mais, mas é uma tendência do futebol. Mas a gente espera que todos os torcedores, tanto do lado do Atlético quanto do Cruzeiro, tenham um respeito mútuo dentro da Arena MRV, não só em relação ao torcedor, mas ao patrimônio. A gente sabe os casos que já aconteceram de barbáries ali, que a gente quer que até sejam esquecidos. Por isso eu falei dessa questão do entorno, que me preocupa muito, porque a gente sabe que lá dentro já tem o policiamento, as pessoas sabem como agir. O problema é fora, é até chegar lá, é no trânsito, é no metrô, como vocês bem colocaram aqui. Mas que bom que tá todo mundo preocupado com isso. Agora, não basta só a polícia fazer todo esse trabalho, né, de prevenção. Também as organizadas, tanto do Atlético e do Cruzeiro, a gente espera que levantem uma campanha de conscientização pro torcedor que vai ao estádio. A gente quer que o clássico seja falado durante toda a semana que vem de maneira positiva, com um grande espetáculo e, claro, um clássico histórico. É o primeiro clássico na Arena MRV, na Casa do Galo, né, Rafa? Com certeza. Posso dar uma sugestão? Claro. A minha sugestão é a seguinte: cada um cuida do seu, porque a coisa não tá boa pra nenhum dos dois. Então, cada um vai lá, torce pro seu time, grita. Todos os dois estão precisando de ajuda, de apoio, vindo das arquibancadas. Aproveitem o domingo pra torcer. Cada um cuida do seu. Entendeu? Porque não tá bom pra nenhum dos lados. Ninguém tá podendo falar muito do outro. Então, vamos que vamos. Você vê que o pessoal tá até falando aqui sobre a qualidade do jogo. Claro que eu vou chamar o Breno novamente daqui a pouco. Ele tá em São Paulo pra falar dessa expectativa pro Palmeiras e Galo amanhã. Mas a turma não tá muito animada aqui em termos de qualidade técnica pro clássico de domingo, não, viu? Exatamente. Muita gente apostando no empate, inclusive, viu, seu Lélio Gustavo? É uma boa aposta. Mas o Atlético, a gente sabe que a culpa, né, dos treinadores que não conseguiram fazer o time jogar. Sim. Hoje a culpa é toda do Filipão, porque a qualidade mesmo ele enxergou. E agora ele falar o contrário, não vai ficar legal, né? Então, os 2 últimos jogos do Atlético foram, assim, assustadores, né? Tecnicamente, muito abaixo do que pode entregar. Aí o sinal do Léo Gustavo. E vamos ver amanhã lá em São Paulo se o Atlético reage, né? E consiga trazer pontos, ou seja, vencer o Palmeiras lá no seu estádio. Ô, seu Breno, o senhor já tá em São Paulo, correto? Não falei besteira não, né? Não falou não, eu tô aqui desde ontem na hora do almoço. E aí, como é que tá o clima? O que você tem de informação pra gente? Hoje quem falou na cidade do Galo foi o Paulinho, né? Até vou deixar alguns detalhes da conversa dele com a gente, da imprensa lá na Galo TV, pro segundo bloco do Galo, mas o Paulinho foi quem deu entrevista ontem. O Paulinho pode chegar a essa marca de 50 jogos com a camisa do Atlético. O que esperar desse Palmeiras e Galo, seu Breno? Ô Rafa, São Paulo faz um frio danado, nublado, e a tendência é que amanhã a gente tenha essa temperatura. E o que eu percebo aqui é que a torcida do Palmeiras não tá tão empolgada com esse jogo. Até agora foram vendidos 18.100 ingressos, né? Sério? A capacidade do Allianz Parque é em torno de 43.700 lugares. Então, até agora nem metade da capacidade foi vendido até agora. Então, é uma expectativa que a gente tem de um jogo meio morno, sabe, ô Rafa? Conversando com as pessoas por aqui, hoje eu tive a oportunidade de conversar com mais uns torcedores aqui. A Leila cortou ingresso para os conselheiros. Isso tá um rebu danado aqui, só se falam dessa questão política. E do outro lado, né, dos times, o Atlético chega aqui hoje à noite, desembarca às 9h40 em Guarulhos, e de lá ele vai pro hotel, deve chegar no hotel por volta de 11 horas. Vou estar lá para receber os jogadores lá no Gran Stan Plaza Berrini, é o nome do hotel que o Atlético vai ficar aqui, caso algum torcedor queira ir lá receber os jogadores. O Arana já tá por aqui, chegou de pela manhã. Alan Franco chega à noite e fica essa expectativa daqui a pouquinho, né? O Atlético deve soltar a lista dos relacionados pra gente ver se vamos ter batalha, se vamos ter Pedrinho, enfim. Agora, um fato que me chamou a atenção, Rafa, porque ontem a gente estava falando que o Abel Ferreira, o Palmeiras optou
para que ele não recorresse da sua punição, né? Eu achei essa história estranha, rapaz. E aí, quando eu fui me deparar em quem apita o jogo amanhã, é simplesmente o Bruno Arleu, que foi o juiz o qual o Abel brigou no jogo contra o Grêmio e tomou essa punição. Então eu acho que o Palmeiras deve ter falado assim, ó, quer saber de uma coisa? Você vai criar uma confusão de novo, encontrando o Bruno Arleu? Então é melhor a gente deixar você fora do jogo. E optaram por não recorrer. O Abel não vai estar amanhã na beira do campo, e o Bruno Arleu, que só apitou um jogo do Galo essa temporada, Rafa. Naquele empate lá em Pelotas contra o Brasil de Pelotas, pela Copa do Brasil, que o Atlético classificou no sufoco danado. Torcer para que ele faça uma boa arbitragem amanhã, viu, Rafa? Lembrança ruim que você me deu desse jogo, porque a gente tenta puxar pela memória aqui em diversos programas, né, de Mário e Lélio, jogos bons do Atlético em 2023. Mas esse duelo com o Brasil de Pelotas na Copa do Brasil é pior do que o Halloween, viu? Ué, mas quem era o técnico? Era o Cudê, né? Que base. Então, por isso que eu falo, é culpa dos técnicos, do Cudê e agora é do Filipão, porque a gente esperava que o Atlético jogasse muito mais, né? Com certeza, com certeza. Ô Breno, pra fechar contigo aí direto de São Paulo, mais algum detalhe? Ô Rafa, expectativa só de ver um time do Atlético amanhã com atitude, né, Rafa? A torcida do Atlético tá com uma expectativa muito grande, porque dependendo dos resultados da rodada, o Atlético pode entrar nesse G6, né? O torcedor já sabe para quem que ele deve torcer, né? Hoje, por exemplo, tem jogo do Atlético Paranaense e do Fortaleza. O Atlético tem que torcer aí para esses times perderem e amanhã torcer pro Fluminense também perder. E claro, fazer seu dever de casa, quem sabe o Atlético não termina nesse G6. Tô com essa expectativa de uma vitória. Vai ser um jogo muito difícil, mas não é impossível. E só aproveitar, o Rafa, a ocasião, e quero mandar um grande beijo, um grande abraço pro meu pai, Dr. Júlio Galante, foi delegado, tá fazendo hoje 80 anos. Um grande abraço e um grande beijo para ele, direto aqui de São Paulo. E um abraço para todos vocês aí, até amanhã, Rafa. Boa, um abraço. Tudo de bom pro senhor, doutor Júlio. Autoridade, viu? Mexe com homem não. Parabéns pro senhor. Ele. Breno, valeu demais, velho. Boa estada pra você aí em São Paulo e excelente trabalho também amanhã na cobertura desse Palmeiras e Atlético. 19h. Acho que isso pode ter influenciado, além das tretas que dona Leila Pereira tá causando lá em São Paulo. O horário também deve ter influenciado em muito nessa baixa venda de ingresso. E olha que em São Paulo você tem metrô pra tudo quanto é lado. E tem uma estação no Gogó da Girafa em frente ao estádio do Palmeiras. 7h da noite, chuva que eles estão enfrentando lá, frio que eles estão enfrentando lá, apesar que isso eles convivem todo dia, vão em qualquer lugar. Lá São Paulo né? é assim, Terra da garoa, né? Faz sol, você tem que sair de sombrinha, de blusa, né? De tudo. Enfim, não é muito isso, não. O que pode estar influenciando mesmo é aquilo que a gente falou muito ontem aqui, a decepção da saída da Libertadores. Eu acho que essa é a questão principal dos torcedores. Como o Atlético não tem nada a ver com isso, vai lá, aproveita isso, que tem menos, porque eu sei que os torcedores do Atlético estão comprando lá pelo site palmeiras.com.br, né? Que é o que está vendendo os ingressos pro torcedor do Atlético, estão comprando tudo, vão lá, vão gritar, entendeu? E o Atlético do Filipão tem que resolver a situação, porque na verdade quem está precisando mesmo pontuar é o Atlético, então, né? Resolva a sua vida, né? Giovana Pires, aproveitar para me despedir de você, Gil, excelente cobertura que você fez hoje nessa reunião. Um pouquinho de tretas, bem verdade, mas tomara que seja um clássico tranquilo no domingo e amanhã a gente volta a falar um pouquinho mais, não só sobre Palmeiras e Atlético, mas também do clássico aqui no Tempo Esportes, tá bom? Fechou, Rafa, que seja muito tranquilo mesmo. Só para destacar mais uma vez, o Atlético, então, a delegação do Galo embarca rumo a São Paulo hoje à noite por volta das 8h. Um pouquinho antes disso, a gente vai descobrir quais serão os relacionados para essa partida. Atenção para Rodrigo Batalha e Pedrinho,
Os 2 jogadores do Galo que ficaram de fora da última partida com dores tiveram esse período da data FIFA aí para se recuperar e vamos ver se eles estão à disposição ou não do treinador quando essa lista sair. Mariano e Eduardo Vargas seguem no departamento médico do Atlético então, e como o Breno Galante destacou, Guilherme Arana, que estava com a seleção brasileira, já está em São Paulo. Alan Franco também, seleção equatoriana, vai estar à disposição do grupo para essa partida contra o Palmeiras amanhã, 19h no Allianz Parque. Valeu demais, Giovana Pires, e até a próxima.